Bom, com relação à lista de exercícios, a questão de número um falava assim: explique o conceito e caracterize a divisão internacional do trabalho, né? Que é a denominada aí com a sigla DIT, né? Que é sobre a divisão internacional do trabalho. Então, como que você colocou aí, Dayara, por gentileza? Professor, Ah, eu não copiei a tarefa ontem, não. Eu vou copiar hoje. Aí é isso. sim. Uhum, tá bom. Olha, com relação ao exercício de número um, a maneira correta assim que o estudante ele deveria realizar esse exercício, a DIT, na verdade, é uma divisão produtiva, né, em âmbito internacional. Os países emergentes ou em desenvolvimento que obtiveram em uma industrialização tardia e que possuem, né, economias ainda frágeis e ainda passíveis, né, de crises econômicas, oferecem aí aos países industrializados um leque de benefícios e incentivos, né, para a instalação de indústrias, tais como aí a isenção parcial aí, ou total de taxa de impostos, a mão de obra em grande quantidade, né, e entre outros fatores. Então, com relação ao exercício de número um, essa é uma maneira correta, né, que o aluno, no caso, realizasse ele, né, dessa forma. Com relação ao exercício de número 2, fala assim: observe as colunas, né, abaixo e relacione as informações, né? A primeira coluna, nós temos aí o número um, Primeira Divisão Internacional do Trabalho. Número 2, Segunda Divisão Internacional do Trabalho. E a de número 3, né, Nova Divisão Internacional do Trabalho, né? Também caracterizada aí de Nova DIT. Com relação aí à coluna de número 2, a alternativa aí de número um, né? A exportação de cana-de-açúcar do Brasil para Portugal no século 17. Isso daí é uma característica, né, da primeira divisão internacional do trabalho, tá ok? Então, nessa lacuna em específico, né, o estudante ele deveria assinalar aí número um, né, que é correspondente à primeira divisão internacional do trabalho, tá bom? Com relação aí à segunda coluna, né, a segunda lacuna aí da segunda coluna, fala assim, a produção e exportação de café no período da República Velha. Aí essa lacuna em específico, o estudante ia assinalar a alternativa de número 2, né? Que é correspondente aí à segunda divisão internacional do trabalho, tá ok? Com relação aí à lacuna aí de número 3, exploração de ouro no território brasileiro por Portugal no século XVIII, né? São características aí da primeira divisão internacional do trabalho, né? Então, o aluno nessa lacuna aí vai assinalar o número um, né? Que é correspondente à primeira divisão do trabalho. Com relação à lacuna de número 4, fala assim, instalação da fábrica da Suzuki no Brasil. Isso aí é característica, né, da nova divisão internacional do trabalho, né? Ou seja, nessa lacuna específica, o estudante ele vai assinalar aí a alternativa de número 3, lá, né, que é correspondente à nova divisão do trabalho. Com relação à lacuna de número 5, compra de produtos industrializados britânicos pelo Brasil no final do século XIX, né? Então, essa aí é a característica da segunda divisão internacional do trabalho.
Então, nessa lacuna em específico, o estudante ele deveria assinalar, né, a número 2, né, que é correspondente à segunda divisão internacional do trabalho, tá bom? Com relação ao exercício de número 3, fala assim, leia o título da reportagem abaixo, né? Aí tem uma espécie de reportagem, especificada aí num quadrinho, fala assim, relator apresenta no Senado proposta contra a guerra fiscal, né? Texto de senador prevê unificação gradativa das alíquotas do ICMS, né? Isso aí é com relação à taxa de imposto, né? Alíquota. Senadores pediram vista coletiva para analisar o texto antes de votar, né? Mais abaixo, um pouco, fala assim, a guerra fiscal é um fenômeno relativamente recente na história econômica brasileira e está aí intrinsecamente relacionada à nova DIT, né, que é a nova Divisão Internacional do Trabalho. Explique essa relação conceituando guerra fiscal, né, e descrevendo a lógica da nova Divisão Internacional do Trabalho. Então, nessa questão aí de número 3 em específico, o estudante ele deveria realizar da maneira assim correta, né, no seguinte sentido, que a guerra fiscal, né, é uma espécie aí de disputa entre as regiões aí, né, ou estados de um país para assim muitas das vezes atrair a instalação de empresas, né, estrangeiras através aí da redução ou até mesmo da isenção de alguns impostos, né? A instalação dessas empresas em países aí subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, né? Faz-se em busca aí de leis ambientais mais premissas, mais permissivas, né? Mão de obra mais barata, mais adequada e matéria-prima também, em grande quantidade, né? Tal configuração está relacionada à nova DIT, né? Que é a nova Divisão Internacional do Trabalho, em que as empresas multinacionais se deslocam, né, para as mais diversas partes do mundo, produzindo aí alguns produtos industrializados, né, que são novamente aí destinados, muitas das vezes aí preferencialmente, né, aos países centrais, ok? Com relação ao último exercício, né, o exercício de número 4, fala assim, por quais motivos as empresas multinacionais, né, ou transnacionais migram e dividem seus processos produtivos em diferentes lugares do mundo? Na verdade, aí a produção, né, exige aí uma mão de obra, né, mão de obra em grande quantidade, né, e até acessível, né, com relação ao custo dessa mão de obra, matéria-prima, tá ok? Ambos aí são, assim, indispensáveis, né, para o funcionamento de uma determinada empresa, né, indústria. Logo, ela aí se divide, né, divide aí o seu processo para que cada setor, né, se localize, né, onde a matéria-prima é mais barata, entendeu? E migra aí para países onde o custo de mão de obra seja baixo, né? E assim elas, de certa forma, continuam mantendo aí seus altos, né, lucros. Então, é importante destacar essa questão, né, específico, né, que a produção, muitas das vezes, ela exige uma mão de obra, né, em grande quantidade, mais acessível, né, a grande quantidade de matéria-prima, né, e isso faz com que as empresas, né, elas continuam assim mantendo seus lucros altos, né, mais acessíveis a ela.
Aí, Dayara, vou disponibilizar o restante do tempo dessa aula para você conseguir, né, copiar os exercícios, né, que ainda você não conseguiu, né, devido aí à questão de tempo, né, mas aí você, na medida do possível, né, copia os exercícios, né, e faz as devidas correções, né. Vou disponibilizar essa gravação da correção no nosso grupo de estudos, né, do WhatsApp, porque aí depois você faz as devidas correções, tá ok? E me encaminha pelo privado, tá bom? Tá bom. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Aí fica assim, Dayara, vou encerrar essa reunião de agora, vou disponibilizar esse tempo para que você consiga aí, de certa forma, copiar os exercícios, né? Aí, quando possível, você me dá um retorno das atividades, tá bom? Tá bom. Aí, assim que eu conseguir concluir aqui o salvamento do vídeo, a edição dele, aí eu disponibilizo lá no grupo, ok? Aham. Então, Tá até ok. a próxima aula, viu? A Até. nossa próxima aula vai ser às 8h20, ok? Uhum. Ok. Então, tá bom. Até a próxima aula, viu? Tchau. Até. Tchau.